Olá, nono ano. Vamos à nossa aula de número 11, falando hoje sobre formação de palavras. Se ligue e vamos às explicações. Vamos começar com o processo de derivação. O processo de derivação é quando eu pego uma palavra primitiva, uma palavra simples ou radical, e junto a ela os afixos que nós estudamos na aula anterior, formando uma nova palavra com uma significação própria, ou seja, aquela palavra terá seu significado, vamos dizer assim, exclusivo. Para a derivação, nós temos 5 classificações, que é a prefixal, sufixal, parassintética, regressiva e imprópria. Vamos a elas. A primeira é a derivação prefixal. É quando eu tenho uma palavra primitiva, como necessário, e junto, acrescento, somo a essa palavra um prefixo, como des. A palavra de origem é necessário quando eu junto a ela des, formo a palavra desnecessário. A mesma coisa acontece com contramão, antebraço e infeliz. Então, o que é a derivação prefixal? É quando eu tenho uma palavra primitiva e junto a ela um prefixo, formando uma nova palavra dotada de sentido. A derivação sufixal é quando eu pego justamente uma palavra primitiva, como ciúme, veloz, orgulho e namoro, e acrescento o sufixo. Lembre-se que o sufixo é sempre o que vem depois da palavra primitiva. Esse sufixo, como no caso aqui, ciúme, juntando ao nosso sufixo ento, eu formo a palavra ciumento. Observe que nessa sufixal, nós vamos formar uma nova palavra a partir da primitiva mais o sufixo. Na derivação prefixal e sufixal, nós teremos a junção de um prefixo e um sufixo a uma palavra primitiva. Lembre-se que, neste caso, nós vamos observar aqui em deslealmente, que foi uma palavra criada pelo processo de derivação prefixal e sufixal, mas vamos entender o que foi que compôs essa palavra. Leal é a nossa palavra primitiva, ou seja, o nosso radical. Eu juntei a essa palavra primitiva des e mente. Quando eu fiz essa junção, eu criei uma nova palavra. Só que observem um fator. Se eu retirar, por exemplo, o mente e deixar o prefixo mais a palavra primitiva, eu tenho uma palavra dotada de sentido. Se eu tiro o prefixo des e deixo o radical mais o sufixo, eu tenho outra palavra dotada de sentido, que é desleal e lealmente. Então, isso significa dizer que na derivação prefixal e sufixal, mesmo eu retirando um dos afixos, a outra parte que sobra, ou seja, prefixo e radical, ou radical e sufixo, dão origem a palavras dotadas de sentido. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa próxima classificação, que é a parassintética, ela é muito parecida com a prefixal e sufixal, mas não é a mesma coisa. Por que não é a mesma coisa? Na derivação parassintética, acrescenta-se simultaneamente um sufixo e um prefixo à palavra já existente. Aí você vai dizer, professora, é igual a prefixal e sufixal. Não é igual por quê? No caso da que eu expliquei anteriormente, deixa eu voltar aqui, nós vamos observar que quando eu retiro o prefixo ou o sufixo, um ou outro, o que sobra, como no caso aqui de desleal e lealmente, retirando um dos afixos, a palavra tem sentido. Já no caso da parassintética é diferente. Observe que se eu retirar, eu tenho aqui espairecer, que é a palavra criada a partir da parassintética, porque é a junção de prefixo, sufixo e radical. Se eu retirar um desses afixos, que é o prefixo ou o sufixo, a palavra que sobra não tem sentido. Observe aqui em quente. Se eu retirar o prefixo esse e só escrever a palavra quentear tem sentido? Não tem. Se eu colocar, por exemplo, em tédio, retirar o sufixo e ver somente prefixo e radical em tédio existe,
Também não. Então, qual a diferença da prefixal e sufixal para a parassintética? A parassintética, para que a palavra tenha sentido, eu tenho que ter os dois afixos, que é prefixo e sufixo, mais a palavra de origem, a primitiva. Se eu não tiver essa sequência, a minha palavra ela não tem sentido, ok? Quando eu retiro um dos afixos, a palavra que sobra, certo? A composição que sobra, ela não faz nenhum sentido, não dá origem a uma palavra com significação. Essa é a diferença. A derivação regressiva é quando eu pego morfemas da palavra primitiva e retiro. O que significa dizer? Vamos observar. Se eu estou falando aí em morfemas, eu vou retirar uma parte da palavra. Essa derivação, nós vamos observar Flamengo, dança e Portuga. Se você parar e observar, a palavra de origem é Flamengo. Mas, para reduzir a palavra, eu coloco o quê? Mengo. Dançar, dança. Português, Portuga. Então, essa derivação regressiva, ela existe quando eu retiro alguma parte dos morfemas. Se você observar, sempre vai ser a retirada de uma letra ou do sufixo, ou mesmo uma retirada da parte do prefixo da palavra, certo? A derivação imprópria é quando eu mudo a classe de uma palavra. Ou seja, como é isso, professora? Observe o exemplo da palavra coelho. Coelho é um substantivo comum, que é um nome dado a algo. Só que eu também posso utilizar coelho como um substantivo próprio. Como assim, professora? Coelho aqui é o nome dado a um ser, ok? Quando eu chego em Daniel Coelho da Silva, eu não estou dizendo que Daniel de fato é um coelho. Esse coelho aqui, ele se torna o quê? Um substantivo próprio. Um nome dado a uma pessoa. Então, se a gente parar e observar, a derivação imprópria é quando eu mudo a classe ou conversão de uma palavra. Ou seja, aquela mesma palavra ela pode ter duas classificações. Observe no exemplo que temos aqui, que coelho tanto pode ser um substantivo comum, como também pode ser um substantivo próprio. Então, a isso nós damos o nome de derivação imprópria, quando uma mesma palavra tem duas classificações diferentes, tá? E vamos agora ao processo de composição. Nós estudamos anteriormente o processo de derivação, que tem 5 classificações. E vamos ver agora como ocorre o processo de composição. No processo de composição, nós temos a junção de 2 ou mais radicais. Então, no caso do processo de composição, nós vamos estar juntando palavras, certo? Que já têm seu sentido, sua significação isolado, mas que ao juntar duas ou mais palavras, essa junção passa a dar uma nova significação, ou seja, a ter uma nova palavra com um novo sentido. Há 2 tipos de composição. A composição ela pode ser feita por aglutinação e por justaposição, que é o que nós vamos ver na sequência. Então, o que é a composição? É a junção de palavras. Essa junção de palavras dá origem a uma nova palavra com uma nova significação. Quando eu estou falando de composição por aglutinação, é quando eu junto 2 palavras e elas perdem elementos ou sofrem alguma alteração para criar uma nova palavra. Observe aqui a palavra planalto. Planalto é a junção da palavra plano mais a palavra alto. Observe que nós temos perca de elemento. Por quê? No caso de plano, o O desaparece. E eu junto plan mais alto e formo planalto. A isso nós damos o nome de aglutinação porque junto 2 palavras onde ocorre uma alteração, ou seja, a retirada, no caso do nosso exemplo, do O. Quando eu tenho embora, observe que esta palavra é a junção de em preposição, mais a palavra boa, mais a palavra ora. Observe que nós temos a perca de elementos. Por quê? Eu tanto vou perder este A, como eu também irei perder, certo?
o HO da palavra hora. Então, quando eu juntar duas ou mais palavras e houver mudança, essa mudança pode ser perca de letra, pode ser acrescentado uma letra, a isso nós vamos dar o nome de aglutinação. Já o processo de composição por justaposição é o inverso. É a junção de duas ou mais palavras onde não há alteração. Como, por exemplo, pé de galinha. Observe que nesta expressão, pé continua escrito da mesma forma, o de, que é a preposição, também da mesma maneira, e galinha. O que vai ser acrescentado aí é o hífen, mas isso não conta como alteração. Passa tempo. Observe que é a junção de duas palavras sem perca, sem alteração. Cachorro quente e girassol, a mesma coisa, tá? Não vai sofrer alteração. Aí você pode dizer, professora, mas girassol tá com 2 S. Aqui é uma regra de ortografia, certo? Que nós podemos até fazer em algumas aulas revisão de ortografia oficial. Aqui é uma regra de ortografia que quando eu tenho S eu vou duplicar ele. Então não tem nada a ver com a formação da palavra, tá? Ela sofre uma alteração, mas não é baseado na composição, e sim numa regra ortográfica. Então, o que é justaposição? Junção de duas ou mais palavras sem alterações. Aglutinação, junção de duas ou mais palavras onde eu tenho alterações. E também temos no processo de composição duas outras classificações, que é a onomatopeia, que vocês já viram lá no 6º ano, que é quando eu tenho a representação de sons através de palavras, como tic-tac, zoom. Essas palavras que representam os sons são chamadas, de onomatopeia. E também tem uma outra classificação, que é a redução ou abreviação. Esse processo se manifesta quando a palavra é muito longa, pois forma novas palavras a partir da redução ou abreviação de palavras já existentes. Então, o que significa dizer? No nosso dia a dia, esse exemplo aqui é muito comum. Motocicleta. Raramente alguém diz que tem uma motocicleta, né? A gente diz, não, eu tenho uma moto, porque é mais rápido de falar. E essa abreviação, ela também, a partir dessa redução, é criada novas palavras, como, por exemplo, sistema pneumático, pneu. Então, a gente vai observar que essas reduções ajudam no nosso dia a dia, tá? E também na escrita de novas palavras. Então, observe que, para o processo de formação de palavras, nós temos o sistema de derivação, que é prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parassintética, imprópria. E temos também o processo de composição, que é justaposição ou aglutinação, e temos essas duas últimas classificações, que é a onomatopeia e a abreviação ou redução das palavras. Espero que tenha ajudado vocês com esse vídeo, que não foi muito breve, porque eu tentei reduzir, mas sabe que eu falo um pouco. Obrigada pela atenção de vocês, tenham uma ótima semana e respondam a lista de exercícios.